Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sempre em sua vida. Hoje estarei meditando em mais uma porção da Palavra de Deus e o texto está no Evangelho segundo escreveu João. Vamos para o texto. Está aí. O texto sagrado está aí. Fala de Jesus como a porta. Primeiro eu vou ler o versículo 1 e 2 e depois o versículo 9. Olha o que diz. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Interessante. Lá no 9, olha o que Jesus diz. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Então veja bem que nesse texto aqui, Jesus, ele diz que ele é o pastor, mas que também ele é a porta. Interessante. Ele se compara a duas coisas. Pastor, claro, o título é o bom pastor, mas no texto ele se compara com a porta. Eu sou a porta, ele diz, eu sou a porta. O interessante é que eu coloquei até do lado esquerdo aí e também do lado direito o significado. Porta é um local de acesso, é aquela abertura de acesso. É através daquela abertura que se chama porta é que alguém tem acesso a um determinado lugar. E esta palavra ela ocorre 37 vezes no Novo Testamento, designando como porta, local de acesso. Mas para que nós entendamos o texto aqui lido, nós temos que conhecer como era um aprisco de ovelhas ali no tempo de Jesus. Então, está aí na tela, olha para vocês verem. Está aí isso é um aprisco construído de pedras. Pode ver que ele é de forma arredondada e tem somente uma porta, somente um local de acesso. Eu tenho uma outra aqui. Deixa eu apagar essa aqui e mostrar outra aí. Tá vendo? Uma entrada somente e todo cercado de pedras ao redor. Olha para vocês verem. Ó, todo cercado de pedra. Então, aqui é a porta. Então, que entra por outra parte é o lobo, é o devorador. E o pastor, ele dorme aqui na porta do aprisco. Ou seja, para comer uma ovelha, tem que passar por cima do pastor. Então, quem entra pela porta é somente um, o pastor. Ele está ali na porta, guardando a porta. Quem entra por outra parte é ladrão ou salteador. Depois, em outro vídeo, eu vou falar sobre o bom pastor. Então, quem cuida da porta é o verdadeiro pastor. É ele que está ali na porta, guardando o aprisco. Então, voltando ao texto aqui, diz, em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte. Então sobe, vocês viram ali a parede de pedra alta, aí, claro, tinha alguns baixos, mas no lugar de perigo, as paredes eram altas, aí 1,5 metro de altura. Tinha alguns apriscos que eram cobertos. Mas aqui, pelo visto, esse aprisco aqui que Jesus usou, ele era um aprisco aberto. Mas quem sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Ou seja, é um ladrão e assaltante.
Interessante, parece uma redundância, mas vamos ver. A palavra ladrão aqui é um defraudador, é um ratoneiro, como diz aí o dicionário grego. E o salteador é um bandido, é um flibusteiro, um saqueador. Então, parece que está aí usando até uma redundância para mostrar que quem sobe por outra parte, ele é um bandido, ele é um defraudador, porque kleptos é ladrão, mas também ele significa um defraudador, aquele que defrauda alguém. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Então, nós estamos entendendo aí que a porta é o único local de acesso, como eu já mostrei na figura. O único local de acesso para entrar ali no aprisco. E aí, quando nós vamos, então vocês entenderam o valor da porta. Eu não vou me atentar para o pastor, porque no próximo vídeo eu estarei falando de Jesus, o bom pastor. Eu vou me atentar quando Jesus ele se compara com uma porta. E aí, no versículo 9, ele vai dizer: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Por que eu mostrei a figura mostrando que o aprisco ele tinha somente uma porta? Porque em outro lugar, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Está lá em João 14, versículo 6. Eu sou o caminho. E aqui pode ver, eu sou a porta. Tem aí um artigo definido, tanto lá em João, ou melhor, aqui no próprio João, eu estou no Evangelho de João, ele dizendo lá, naquela noite, quando Jesus está dizendo para os seus apóstolos: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, também crede em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E é nesse contexto de fala de Jesus que os apóstolos interrogam Cristo, o Senhor. E aí ele responde: eu sou o caminho. Qual o caminho que nós devemos seguir o Senhor? Para onde que o Senhor vai e qual é o caminho? Ele falou que ia para o lugar, ia preparar o lugar e ia voltar. E ele falou: mas qual o caminho que nós devemos seguir o Senhor? E aí Jesus fala: eu sou o caminho. Ele não diz: eu sou um dos caminhos. Não. O texto é claro, um artigo definido. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aqui Jesus está dizendo que ele é a Tura. Tura é uma palavra grega para designar porta no Novo Testamento, que ocorre 37 vezes ao longo dele, desde Mateus até Apocalipse. 37 vezes ocorre a palavra Tura, que é porta, ou seja, local de acesso. E ele está dizendo: eu não sou uma das portas. Até porque Jesus, como ele está falando de aprisco, ele está falando de ovelhas, ele falou: eu sou a porta. E ele diz: ó, se, veja bem que o se é uma condicional, no caso de, é uma partícula condicional. Então ele fala: se alguém entrar por mim, será salvo, e sairá e achará pastagem. É livre acesso diante do Senhor. Pode ver que não é só entrar, é sair também. A ideia é que a porta de entrada para o aprisco espiritual de Deus, a porta de entrada é uma só. Por isso que eu mostrei para vocês a figurinha ali, uma foto de um aprisco bem construído, ele formato arredondado, claro que tinha outros no formato quadrado e também retangular.
mas muitos eram no formato redondo, todo cercado de pedras, com uma única entrada. E o pastor, ele ficava ali na porta, vigiando, cuidando das suas ovelhas. Colocava as ovelhas à noite para dormirem, e o pastor, com certeza, ali armava ali o seu local de dormir na porta do aprisco. Então era uma entrada somente para o aprisco. E eu assim, eu sou a porta, eu sou a única porta. E aí a decisão de entrar por essa porta é do ser humano, é do homem. É o homem que tem que tomar essa decisão. O homem foi dotado, Deus deu a ele, Deus fez o homem e deu a ele o livre-arbítrio, ou seja, a livre escolha. O Espírito Santo, ele abre os nossos olhos mediante a exposição da palavra, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Então, a palavra, quando é exposta, o evangelho pregado, quando o evangelho ele traz uma mensagem cristocêntrica que apresenta Jesus como Salvador, o Espírito Santo, ele abre os olhos do pecador. E quando os seus olhos são abertos, ele tem essa capacidade de escolha. Ele pode escolher entre querer entrar por essa porta ou não querer entrar. Olha, se alguém... Então pode ver que é condicional. Condicional. Não é algo forçado. Não é algo coagido. É algo livre. Se alguém, por livre e espontânea vontade, entrar por mim, e aí ele fala, será salvo. Ele garante a salvação. Será salvo. E outra coisa, claro, Jesus está usando figuras de linguagem para mostrar como funcionam as coisas espirituais. Se entrar por essa porta, será salvo. A palavra grega é manter são e salvo, resgatar do perigo ou da destruição. Interessante. A palavra salvar aí é manter são e salvo, resgatar do perigo ou da destruição. Poupar alguém de sofrer é o significado. E ele diz, e sairá, além de entrar e encontrar a salvação, e sairá e achará pastagem. Por quê? Pastagem aqui é forragem, alimento, comida. Claro que Jesus aqui está falando, ele fez uma comparação. Aqui a comida fala de alimento espiritual. Jesus está falando de coisas espirituais. Ele está usando algo físico para ilustrar uma realidade espiritual. Então, se você entra no aprisco, a porta é uma só. É só uma porta de entrada. Ele fala assim, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Ele entrará e também vai sair. Livre acesso. E achará comida, pastagem, forragem, alimento. Figuradamente, é suprimento necessário para a vida, para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Então, assim, se você entrar por mim, você será salvo. E como aí, depois no próximo vídeo, eu vou falar sobre o bom pastor. Hoje estou falando sobre a porta. Aqui diz que ele achará pastagem. Por quê? Porque ele vai ser conduzido pelo pastor a pastos verdejantes. Como diz o Salmo 23, ele me fala, guia-me por águas tranquilas, leva-me a pastos verdejantes. Esse é o pastor. Depois nós vamos falar sobre isso lá no Salmo 23. O interessante, como eu já disse, Jesus em outros lugares, ele diz que ele é o caminho, é o artigo definido. Lá em Romanos 5,22 diz, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual
agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Lá em Efésios diz: pois por meio dele, quem? Cristo. Então Jesus é a porta, é o meio pelo qual alguém tem acesso à salvação. Olha, pois por meio dele, através dele, por intermédio dele, nós, como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Por isso que eu falei que quando alguém entra por essa porta, é livre acesso. Ele entra e sai, ou seja, liberdade de ir e vir diante de Deus. Efésios 3:12, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele, quem? Jesus. É que eu falei. Entrar e sair aqui no texto que Jesus falou: eu sou a porta. Se alguém entra, será salvo. Entrará e sairá. Ou seja, é livre acesso. E aí Paulo lá em Efésios vai dizer: por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Em Hebreus 10:12, portanto, irmãos, temos pela plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. O escritor aos Hebreus, interessante, é que ele vai usar ali o tabernáculo no Antigo Testamento. O tabernáculo, ele era no formato retangular, e o tabernáculo ele tinha somente uma entrada. Tinha uma cortina ali na entrada, por onde os sacerdotes entravam ali e tinham acesso ao santuário, o tabernáculo. O tabernáculo em si, ele era um outro formato retangular também, e tinha 2 compartimentos dentro dele. No tabernáculo como um todo, você tinha um pátio, e dentro do pátio você tinha uma tenda ali, feita de peles, e nessa pequena tenda tinha 2 compartimentos, o lugar santo e o lugar santíssimo. O lugar santo ficava ali o candeeiro, a mesa dos pães, o altar de incenso, e no lugar santíssimo ficava a arca da aliança. Do lado de fora, no pátio, bem perto da porta de entrada, e era uma porta só, por isso que o escritor aos Hebreus, ele está escrevendo para um público judeu que conhecia muito bem o templo, o tabernáculo, sabia que o tabernáculo construído por Moisés tinha somente uma entrada. Na porta, bem diante da porta, tinha o altar do sacrifício, e logo atrás do altar do sacrifício tinha a pia de bronze, onde era colocada a água para que o sacerdote pudesse se lavar. Então, mas quem poderia entrar ali no tabernáculo? Somente quem? Os levitas. Somente aquele que fosse da tribo de Levi é que poderia entrar ali nas dependências do tabernáculo. Ele entrava pela porta. O ofertante, a pessoa que trazia o sacrifício para ser queimado no holocausto, o holocausto é a oferta queimada, quase que é uma redundância. O ofertante, ele trazia a sua oferta e entregava nas mãos do sacerdote que ficava ali na porta do tabernáculo. Ele não poderia entrar. Então, o escritor aos Hebreus diz: olha, portanto, irmãos, temos a plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Por quê? E ele falou outra coisa, ele colocou entrar no Santo dos Santos, é no lugar santíssimo, onde ficava a Arca da Aliança, onde a presença de Deus se manifestava. Quem tinha acesso a esse lugar, no lugar Santo dos Santos, era somente o sumo sacerdote, e uma vez por ano, no dia da expiação, ou seja, no dia do Yom Kippur, que fica entre o mês de setembro e outubro do nosso calendário, e lá era no 7º mês. Então, uma vez por ano, somente uma vez por ano, o sumo sacerdote,
era somente o sumo sacerdote, ele tinha esse privilégio. Ele entrava com o sangue de um animal que era morto, sacrificado para esse fim, e ele entrava com o sangue no lugar santo dos santos. Ele entrava ali com sangue e aspergia o sangue nas pontas da arca da aliança, num sentido assim de que aquele ali estava cobrindo o pecado. Então ele só poderia entrar diante da presença de Deus mediante a apresentação de sangue. Ele não poderia entrar sem sangue, tinha que ser com sangue. Só que ele entrava com sangue alheio, com sangue de animais. E o escritor dos Hebreus vai dizer que, portanto, irmãos, temos a plena confiança agora de entrar no santo do lugar santíssimo, lugar mais sagrado do tabernáculo. Agora não com sangue mais de ovelhas e de touros ou de novilho, mas agora, ele diz aqui, pelo sangue de Jesus. Porque Jesus, ele se ofereceu de uma vez por todas pelos nossos pecados. Então, quando Jesus, ele entra, então quando Jesus morre, ele passa por essa porta do tabernáculo eterno. Diz que ele não entrou no tabernáculo construído por mãos humanas, mas ele entrou no tabernáculo celestial. Ele abriu o caminho, ele abriu passagem. E ele diz aí, o Hebreus, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, não mais com sangue de animais, mas agora, pelo sangue de Jesus, nós temos livre acesso a Deus. Então, Jesus, ele é a porta, é o único meio pelo qual o homem entra para ser salvo. E após ele entrar, além dele entrar, ele tem livre acesso diante de Deus. Ele entra e sai, porque ele é livre. Porque se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, vale a pena servir a Jesus. Vale a pena entrar por essa porta que é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Pois bem, ficou aí essa pequena meditação da Palavra de Deus. No próximo vídeo eu vou falar Jesus, o bom pastor. Hoje eu falei que Jesus, ele é a porta. O local é o local de acesso, o único local de acesso que o homem alcança a salvação. E no próximo eu vou dizer que ele é o bom pastor. No mesmo texto, Jesus, ele se compara a uma porta e também ao pastor de ovelhas. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.